Oiê, eu me chamo Jéssica Gerlani e tô aqui com mais um vídeo para esse canal. E hoje nós iremos falar sobre o meu processo criativo. Bem, sou escritora e hoje nós iremos falar, eu irei contar para vocês como foi que nasceu em mim essa paixão pela escrita e de onde foi o ponto de partida. E como foi a criação do meu primeiro livro, simplesmente da minha perspectiva namoro. Para chegar nesse livro demorou muito. Esse foi o piloto, foi o primeiro. Mas a versão final, que chega na casa aí de quem fizer a aquisição, é esse. Com traço mais delicado. Aqui menor. Porque depois que eu solicitei esse, eu vi que precisava de uns acabamentos mais minha vibe. E esse traço grosso eu não gostei. Enfim, vamos lá. Quem já fez a aquisição já entendeu que o livro, a ideia dele, o ponto de partida, está presente no conteúdo do livro, que foi escrever na época para o meu namorado, onde eu escrevia para ele como eu me sentia em determinadas coisas, talvez coisas que eu não tivesse coragem de falar para ele, então foi colocado no livro. Essa era a origem. Eu escrevia para ele escrevia para mim, e quando a gente fizesse 1 ano de relacionamento, haveria a troca. Eu iria ler o material dele e ele iria ler o meu. E assim foi, tá? Mas, vamos lá. Eu comecei a escrever aos 16 anos. Janeiro de 2016. Por aí. Nós começamos a namorar em dezembro de 2015. E logo ali, na sequência, bem antes de fazer 1 ano, nós tivemos essa ideia. E daí, o livro não tinha título. Era só para ele e o dele para mim. E daí, eu peguei gosto. Eu gostei dessa coisa de colocar para fora no papel, ou no celular, ou no bloco de notas. Eu gostei. E ele, pelos motivos dele, não continuou depois de 1 ano. E eu prossegui. Continuei. No meu caso, esse livro aqui, ele relata todo o período namoro. Ou seja, 3 anos. O primeiro ano, esse livro aqui, ele tem quase 300 páginas. E só o primeiro ano de namoro já é praticamente metade do livro. Por quê? Porque no primeiro ano foi onde eu mais me dediquei, onde eu mais me entreguei. Porque quase todos os dias eu parava para escrever. Porque era a minha forma de colocar aquele turbilhão para fora. E saber que um dia ele iria ter acesso. E foi assim. No segundo ano e no terceiro, como eu percebi que eu escrevia demais e que se fosse um dia para tornar de fato um livro, como foi o que aconteceu, iria ficar com 500 páginas se eu fosse manter o mesmo ritmo do primeiro ano. Então eu dei uma enxugada. Ao invés de escrever todos os dias, toda semana, eu decidi viver a trajetória ali. E quando a ideia estava mais amadurecida, quando eu já tinha trabalhado ali na minha cabeça o texto, tudo que eu vivi, quando eu já tinha digerido ali tudo que eu passei, aí eu colocava a história
no livro. E assim foi no segundo e no terceiro ano. Todo livro, seja ele em forma de diário, como é esse aqui, ele é um diário. Ele conta minha história, protejo o nome de terceiros, protejo também os lugares, porque, embora seja um diário, quando você está escrevendo e você pretende colocar para o mundo ter acesso, você tem que tomar cuidado para não expor quem não escolheu ser uma pessoa exposta. Então, nomes fictícios, lugares também, troco. Se você está começando também, pesquise bastante, faça a troca de nome de lugares, nome de pessoas, para evitar contratempo, constrangimento, coisas desnecessárias. A menos que para o outro, um personagem ou outro, lhe autorize a usar o nome da pessoa. Até porque não existe só uma Maria no mundo, não existe só um João no mundo. Então, às vezes, acontece de você colocar um Pedro e existe inúmeros Pedro no mundo. Então, às vezes, tem um Pedro aí na sua realidade, ele acaba se identificando e complica. Mas, se a pessoa autorizou, tá tranquilo. Até porque, se você é conhecido, se é uma história real, tá? Tô falando aqui do meu processo criativo, que é a minha história, é um diário. Onde o que tá aqui no conteúdo, o livro que tá indo hoje, depois de... Arredondando aqui, 10 anos, tá? Comecei a escrever com 16, hoje eu tenho 26. Então, assim, naquela época, a adolescente escreveu de forma muito intensa, muito explícita. E hoje, antes de torná-lo público, eu li e reli esse material trocentas vezes. E, óbvio, dei uma enxugada em determinadas partes para que não condizem mais e para não ficar tão vulgarizado, porque essa não é a minha ideia, não é a minha intenção. De fato, a minha intenção é que as pessoas, através da minha história, através das minhas experiências, da forma como eu me coloco, as pessoas aprendam com os meus erros, com os meus acertos, com o de terceiros, com a minha experiência. Tem muita gente que vai se identificar, tem muita gente que não vai, e faz parte. Mas eu dei aquela velha resumida para evitar e para também não ficar muito extenso. Mas eu não quis tirar a essência do livro. Então, tem erro ortográfico, sim. É um livro que é um diário. Para vocês terem ideia, eu escrevia... sabe aquele grupo no WhatsApp, você e você mesmo? Pronto, eu fiz. E eu escrevia lá, geralmente nos horários de intervalo, na escola. Também quando tava no ônibus esperando... Ou às vezes quando tava no ponto esperando o ônibus, eu ficava escrevendo. E na maioria das vezes, à noite. Teve dias que eu passei madrugadas escrevendo. Sabe quando eu passei a juntar? Viver para depois escrever? Pronto, eu ficava madrugada inteira escrevendo. Aí eu dormi 5 da manhã. E assim, é um vício, se torna um vício gostoso. Porque tem hora que o som desaparece e sua cabeça, por mais que você não esteja de fato escrevendo ou digitando, registrando ali, a sua mente ela tá trabalhando, tá girando ali, como se tivesse
narrando, escrevendo. Enfim, escritores entenderão. E como eu escrevo demais, igual falo, hoje não tanto, mas naquela época eu colocava tudo com muita intensidade, tudo muito explícito, eu detalhava muito. E ele, se eu tivesse colocado ele de fato como era, ele teria ficado ali com muitas, muitas páginas. Então, imagina, foi um livro que começou com uma menina de 16 anos. Foi publicado pela mulher que eu sou hoje. Na época, com 24, 25 anos. Isso, ele foi publicado, já tinha 25 anos. E eu dei uma enxugada. Não tirei a essência do livro, deixei, mas dei uma enxugada. É tanto que erros ortográficos deixei, porque eu não quis tirar a essência da menina de 16 anos que escreveu. Então, comecei a escrever aos 16. Fechando um ano, a gente fez de fato a troca. Eu li a versão dele, ele leu a minha. Depois, eu dei continuidade, continuei escrevendo. Então, eu escrevi o segundo e o terceiro ano de namoro. E ele foi o primeiro leitor do material, tá? Bem antes da versão que chegou nas mãos de vocês. Então, de quem adquiriu. Se você não adquiriu, pode adquirir ainda, tá? Quer dizer, tá livre aí, gente. É bem acessível em e-book na Amazon. E o site tá na bio. Ele foi o primeiro leitor. Eu dei continuidade nos anos seguintes. Ele não. Vai ter os motivos dele. Talvez ele não deu a entrega que eu dei nos livros em falar, de fato, colocar a verdade. Então, talvez esse tenha sido uma das razões, mas aí cabe a ele sossego. E em mim foi diferente, despertou uma paixão, porque escrever, para mim, é muito... se torna uma forma de se aliviar. Você tá colocando ali para fora, sem que ninguém esteja ali condenando por aquilo. Então você tá escrevendo, você tá chorando, será que você ri do que aconteceu. Tem horas também que você quer surtar, é natural, gente, você tá colocando pra fora, é um processo ali, você, o seu material e Deus. E continuei, finalizei ele, então aqui em 270 e poucas páginas tem 3 anos. Ele fez de novo, mais uma vez. O armazenamento encheu e eu tive que esvaziar para continuar gravando. Mas continuando. Sempre eu sentia em diagramar, publicar, em lançar. Só que me faltava coragem de me expor tanto. Então, até chegar o material e eu torná-lo público, demorou bastante. Eu não conto quantas vezes eu parei de frente ao notebook para tentar diagramar e quando eu começava a ler, eu não conseguia. Só que toda vez que eu desistia, eu não sei como explicar isso. Só quem já, de fato,
teve um incômodo cobrando o tempo inteiro para fazer algo, vai me entender. Você pode se negar várias vezes em não fazer. Só que, hora ou outra, fica um sentimento lhe incomodando a fazer. E daí, depois de casada, eu decidi fazer o que estava me incomodando há tantos anos. Já uma mulher, né? Ele também nunca foi contra a que eu tornasse público. E daí, como eu ficava muito tempo só, eu comecei a dedicar o meu tempo livre para ler, diagramar e enxugar o material. E daí vem a outra parte que demora muito. Criar capa, pensar em um título, porque ele não era esse título. Mas foi surgindo quando eu decidi, tá me incomodando tanto assim, então se for para me arrepender pelo que é que seja, então eu não vou me arrepender por não ter tentado. Vou tornar público. Se tiver de ajudar 10, 20 pessoas, ótimo. Então, seja feita a vontade de Deus. E daí, a partir do momento que eu aceitei em começar esse processo ali de diagramar, de estudar, de ver como fazia para publicar, como seguir as diretrizes, quais as maneiras em não prejudicar o outro e de não me prejudicar também, de não expor quem não escolheu ser uma pessoa pública, vamos dizer assim. Quando eu decidi fazer isso, então começaram a vir, as coisas foram se encaixando. Veio o título, que é simplesmente da minha perspectiva, uma coleção onde tem namoro, que é esse que eu vou mostrar a vocês. Inclusive já tem um vídeo reagindo aí no canal. Tem o Simplesmente da Minha Perspectiva Noiva, que já está disponível em e-book. E o casamento, eu tô ainda nesse processo. Que daqui a pouco, logo mais, eu irei trazer aqui também. Começou a surgir o título, as fotos da mesma maneira, que inclusive eu fiz essas fotos em um dia que fui dama em um casamento. E eu tava fazendo as fotos e eu fazia as fotos em casa e eu dava muita risada porque eu só conseguia pensar na capa. E a capa só veio nascer praticamente um ano depois que eu fiz as fotos. E é assim, gente, foi natural, foi fluindo, não foi uma coisa forçada. E até chegar ao ponto de dizer, sou escritora, eu tenho tal material, aí demorou mais um pouco. Porque eu... Sabe aquela velha história, priorizar o outro? Eu tinha medo de me lançar, falar assim, eu sou, e eu tenho X material, porque, repito, o material tem muita coisa explícita. E imagina, uma pessoa como eu, que sempre priorizava demais os outros, eu ficava, por trabalhar em uma determinada empresa e trabalhar em um ramo educacional, eu tinha muito receio de como as pessoas iriam enxergar a Jéssica profissional por conta do material, entende? Mas foi tudo fluindo e tudo teve que acontecer no momento certo. E
as críticas é bobagem. Eu acho que o propósito com eles é muito maior. Tudo é um começo. O começo é sempre um pouco complicado, mas eu acredito que Deus tinha uma forma de trabalhar. Se era Ele que estava me incomodando a tornar o material público, e enquanto eu não fiz isso, eu não tive. Eu não conseguia, cara. Sempre voltava uma coisa de vai, vai, vai. E eu, tá, tô indo. O material, o primeiro que eu publiquei e pedi o piloto, publiquei ali, final mais ou menos de 2024. E comprei o livro, claro, né? Ele veio com esse acabamento grosseiro. Foi o meu primeiro, né, por favor. E daí ficou faltando algumas coisas. Então eu incluí, modifiquei o acabamento, que eu achei grosseiro, eu não gostei. E veio essa versão. Que essa daqui é a que tá disponível para quem quiser adquirir, tá? Ele, físico, vocês vão encontrar na Wiclap, tá? E sim, tá bem caro. Porque é por demanda. Então acaba que sai um custo sim mais alto. Mas tem ele em e-book. O link tá na bio. E é infinitamente mais acessível. O livro Noiva, ele também já tá disponível em e-book. Eu tô trabalhando no acabamento dele para poder também solicitar o físico. Porque eu quero ter ele físico em casa, né? E voltando um pouco, eu tinha muito medo também como a minha família iria agir. Porque enquanto as pessoas se prendem à história dos personagens principal, ou então focam na adolescência ali que eu tive, esquecem da profundidade que o material tem, que não é apenas a história do namoro, vai muito além, aborda tantas outras coisas. E eu tinha receio, sim, da minha família terem acesso, de certa forma, a esse material, mas que também, gente, eu sempre fui muito aberta com a minha família. Então, assim, por isso que uma das minhas linguagens do amor, eu digo que uma das principais, é o tempo de qualidade. E uma delas, que a linguagem do amor ela se divide em várias, né? Uma delas é a conversa, a comunicação, o olhar no olho, a verdade, a entrega de fato. Isso para mim sempre teve muito peso. É tanto que eu, minha mãe, meus irmãos, a gente já teve conversas assim pesadíssimas aqui na mesa da cozinha. Então, nada que eles não saibam. Outra coisa, se você ainda não fez a aquisição e você irá ler, ou se você já fez a aquisição e está lendo, eu sei que você é natural focar na vida, como foi, a história, isso e aquilo, mas assim, nas entrelinhas, de forma explícita e implícita, o livro ele é muito mais do que uma história de dois adolescentes. É muito mais que um namorozinho, uma entrega, uma descoberta entre dois jovens. É muito mais que isso. O livro ele fala de religião, ele fala de sexualidade, ele fala dos problemas que podem acarretar na vida de uma pessoa que não teve uma figura paterna presente, que não teve uma conversa sobre sexo, que teve que descobrir tudo isso sozinho, que teve que descobrir tudo isso por uma via que é completamente enganosa e muito jovem. Então, assim, é muito mais profundo. E é isso. Eu espero que esse livro chegue onde
tiver que chegar. É isso. Eu espero que eu tenha falado tudo sobre ele. Mas se ficou alguma dúvida, para quem assistir esse vídeo e quiser fazer perguntas, eu irei estar respondendo por vídeos nos shorts, ok? Ou escrevendo mesmo. Beijo, tchau e fica com Deus. Esse vou usar pra fazer a gravação da divulgação. O pobre ainda tá cheio de brilho. Não tem uma ideia, né? Tinta Belt,